A chuva castigava a terra vermelha de Minas Gerais naquela noite, mas nada era mais frio do que o coração do coronel Egídio. Diante dos olhos da sua nova e jovem esposa, ele não apenas expulsou Madalena, a mulher que serviu sua casa fielmente por 30 anos, ele decidiu destruí-la. Sob os relâmpagos, ele arrancou as roupas daquela senhora, deixando-a nua e trêmula na lama, gritando para que todos ouvissem: "Você não leva nem a poeira do meu chão. Suma e morra de fome." Ele precisava ter certeza absoluta de que ela não estava escondendo nenhuma moeda, nenhuma joia, nada da imensa fortuna que ele acumulou sonegando impostos ao império. Mas, naquele momento de arrogância suprema, enquanto ria daquela figura frágil desaparecendo na escuridão da mata, o coronel cometeu o erro fatal que lhe custaria não apenas sua riqueza, mas sua sanidade. Ele estava tão obcecado em revistar o corpo de Madalena que esqueceu que o verdadeiro segredo não estava nos bolsos dela. Ele a expulsou sem nada, mas não percebeu que ela carregava, dentro da própria mente, a única chave capaz de abrir o cofre impenetrável onde todo o ouro dele estava enterrado. E quando a crise bateu à porta meses depois e o coronel precisou desesperadamente daquela fortuna, ele descobriu da pior maneira que existem coisas que não se pode arrancar de uma pessoa. Prepare-se, porque a vingança silenciosa que o destino reservou para esse homem é simplesmente devastadora. Para entendermos a magnitude do erro cometido pelo coronel Egídio, precisamos primeiro mergulhar na atmosfera densa e opressiva que cercava a fazenda do desengano, encravada nas montanhas de Minas Gerais. Não era apenas uma propriedade rural, era uma fortaleza de segredos, um monumento à ganância humana construído sobre o silêncio e o medo. Diziam os moradores da região que, quando o vento soprava forte nos vales, não se ouvia o farfalhar das folhas de café, mas sim os sussurros das almas que o coronel havia silenciado para proteger o seu império. E que império era esse? Egídio não era um homem rico comum. Ele era um homem que olhava para a coroa, para o imperador, e via apenas ladrões. Ele acreditava, com uma convicção doentia, que cada grama de ouro que a terra lhe dava pertencia somente a ele, e que pagar impostos era uma ofensa pessoal, um roubo contra o seu suor, embora o suor que realmente banhava aquelas terras fosse o dos escravizados que ele explorava até a exaustão. Durante 30 anos, Egídio operou nas sombras. Enquanto outros fazendeiros ostentavam suas riquezas em festas no Rio de Janeiro ou compravam títulos de nobreza inflacionados, Egídio acumulava. Ele transformava o lucro da venda de café e gado, e principalmente o ouro de aluvião que ainda conseguia extrair ilegalmente de garimpos desativados, em riqueza sólida, palpável e, acima de tudo, escondida. Ele não confiava em papéis, não confiava em promissórias e, definitivamente, não confiava em bancos. Para o coronel, o único dinheiro real era aquele que ele podia tocar, pesar e, se necessário, enterrar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele converteu sua fortuna líquida em barras de ouro maciço e pedras preciosas de valor inestimável. Mas onde esconder um tesouro capaz de comprar vilas inteiras sem despertar a cobiça de bandoleiros ou a fiscalização implacável dos agentes do império? A solução de Egídio foi tão brilhante quanto cruel. Ele mandou construir um cofre. Mas não um cofre comum, daqueles que se compram em lojas de ferragens na capital. Ele encomendou um mecanismo vindo da Europa, uma obra-prima da engenharia alemã, repleta de engrenagens complexas, segredos de trava e combinações que exigiam uma precisão cirúrgica. Para instalar essa monstruosidade de aço e ferro, ele escolheu uma gruta natural que ficava sob a Casa Grande, um labirinto de pedra úmida que ele mandou ampliar e fortificar. A construção levou meses. Escravos fortes e habilidosos trabalharam dia e noite, cavando, assentando pedras, instalando armadilhas mecânicas nos corredores de acesso para impedir que qualquer intruso chegasse perto da porta blindada. E aqui reside o primeiro ato de pura maldade que define quem era Egídio. Quando a obra foi concluída, quando a última pedra foi colocada e o cofre estava finalmente pronto para receber o ouro, o coronel ofereceu um grande banquete para os trabalhadores. Ele lhes deu vinho, carne e promessas de alforria. Mas o vinho estava envenenado. Naquela noite, o silêncio desceu sobre a fazenda de forma sepulcral. Egídio não queria testemunhas. Ele não podia permitir que ninguém, absolutamente ninguém, soubesse a localização exata das armadilhas ou a espessura das paredes daquele cofre. Ele enterrou os corpos na própria mata, apagando a existência daqueles homens da história, garantindo que o segredo morresse com eles. Ou, pelo menos, foi o que ele pensou. Havia uma exceção. Uma única falha no plano de isolamento total do coronel. Madalena.
Madalena não era apenas uma escrava para Egídio, ela era a sombra da casa. Ela estava lá antes de Egídio herdar as terras, servindo ao pai dele, e continuou servindo quando Egídio assumiu o comando. Com o passar das décadas, Madalena tornou-se invisível da maneira que apenas os servos mais antigos se tornam. O coronel parou de vê-la como um ser humano com desejos, sonhos ou inteligência. Para ele, Madalena era como um móvel antigo de jacarandá ou um relógio de parede, funcional, sempre presente, incapaz de traição porque, na cabeça distorcida dele, objetos não traem seus donos. Essa arrogância foi a semente da sua ruína. Porque Egídio, apesar de toda sua astúcia para sonegar impostos e acumular ouro, era um homem profundamente preguiçoso para os detalhes práticos da vida doméstica. O mecanismo do cofre alemão era complexo. Exigia uma sequência de giros para a direita, para a esquerda, a pressão em pontos específicos da fechadura e, o mais importante, uma chave mestra que não era apenas um pedaço de metal, mas uma sequência rítmica de movimentos. Egídio, com sua impaciência aristocrática, nunca teve a disciplina para memorizar a sequência completa. Para que eu vou ocupar minha mente com giros e cliques, pensava ele, se eu tenho a Madalena. Foi assim que Madalena, a mulher que ele considerava coisa, tornou-se a guardiã do segredo. Era ela quem descia as escadas úmidas com a lamparina na mão. Era ela quem, sob o olhar vigilante do coronel, executava a dança mecânica dos dedos sobre o aço frio do cofre. Ela sabia exatamente quantos milímetros girar o disco, ela sabia qual das 3 fechaduras falsas era verdadeira, ela sabia onde apertar para desarmar o gatilho que dispararia uma seta venenosa em quem tentasse forçar a entrada. Egídio apenas observava, colocava o ouro lá dentro, e mandava ela fechar. Ele terceirizou a segurança de toda a sua vida para a memória de uma mulher que ele desprezava. Ele acreditava que a lealdade dela era biológica, como a lealdade de um cão. Ele jamais imaginou que, por trás daqueles olhos baixos e daquele silêncio submisso, existia uma mente afiada, observadora, que registrava cada detalhe, cada número, cada segredo. Os anos passaram e a rotina parecia inquebrável. O ouro entrava, Madalena abria e fechava o cofre, e o coronel ficava mais rico e mais velho. Mas a velhice traz consigo o medo da morte e a necessidade tola de provar virilidade. Foi nesse momento de vulnerabilidade do ego que o destino começou a tecer a armadilha para Egídio. Cansado da solidão e querendo ostentar sua vitalidade, o coronel decidiu se casar novamente. Mas ele não procurou uma viúva recatada da região. Não, ele queria um troféu. Ele foi até a corte, no Rio de Janeiro, e voltou com Antonieta, uma jovem aristocrata falida, 30 anos mais nova que ele, com a pele branca como porcelana e um coração negro como piche. Antonieta odiou a fazenda desde o momento em que colocou os pés de cetim na varanda empoeirada. Ela odiava o calor, odiava os insetos, odiava o isolamento. Mas, acima de tudo, ela odiava Madalena. A presença daquela velha governanta, que andava pela casa como se fosse a verdadeira dona, que carregava as chaves da despensa e que trocava olhares cúmplices de entendimento com o coronel sobre assuntos da casa, enlouquecia a jovem esposa. Antonieta via em Madalena uma rival de poder. Ela sentia que, enquanto aquela mulher estivesse ali, ela nunca seria a senhora absoluta da fazenda do desengano. O veneno de Antonieta foi destilado gota a gota no ouvido de Egídio. Essa negra te rouba, meu marido, ela sussurrava à noite. Você viu como ela me olha? Ela se acha superior a mim. Ela esconde comida, ela esconde moedas. Como você pode confiar as chaves da sua vida a uma criatura dessas? No início, Egídio ria. A ideia de Madalena roubá-lo parecia absurda. Mas a vaidade de um homem apaixonado por uma mulher jovem é um terreno fértil para a estupidez. Antonieta começou a exigir provas de amor. E a maior prova de amor que ela exigia era a expulsão daquele móvel velho que assombrava os corredores. A tensão cresceu até o ponto de ruptura em uma noite de tempestade torrencial, típica dos verões mineiros, quando o céu parece querer desabar sobre a terra para lavar os pecados dos homens. O jantar havia sido servido, e Madalena, com as mãos trêmulas pela idade, acidentalmente derrubou um pouco de molho sobre a toalha de linho importada que Antonieta tanto prezava. Foi o estupim. A jovem esposa levantou-se num rompante, derrubando a cadeira, e gritou histericamente que não passaria mais nem um minuto sob o mesmo teto que aquela incompetente decrépita. Ela olhou para Egídio com os olhos cheios de lágrimas manipuladoras e deu o ultimato. Ou ela sai agora, esta noite,
ou eu volto para a corte amanhã e conto a todos que o coronel Egídio prefere uma escrava velha à sua própria esposa. O orgulho do coronel foi ferido. A ameaça de ser abandonado e ridicularizado pela sociedade foi demais para o seu ego inflado. Ele olhou para Madalena, que estava parada, de cabeça baixa, limpando a mancha na toalha. Naquele momento, 30 anos de lealdade foram apagados. Ele não viu a mulher que cuidou dele quando adoeceu, não viu a guardiã do seu ouro. Ele viu apenas um obstáculo para sua felicidade conjugal. A fúria tomou conta dele, uma fúria alimentada pelo álcool e pela necessidade de afirmar sua autoridade diante da esposa jovem. Fora! Ele rugiu, sua voz competindo com os trovões lá fora. Pegue suas tralhas e suma da minha vista. Madalena levantou os olhos, surpresa, não acreditando no que ouvia. Mas o coronel não parou por aí. A voz venenosa de Antonieta ecoou em sua mente. Asterisco, ela te rouba, ela esconde coisas asterisco. Uma paranoia súbita atingiu Egídio. E se ela estivesse levando algo? E se, ao longo dos anos, ela tivesse desviado pequenas pepitas? E se ela tivesse joias costuradas naquelas roupas velhas? Ele não podia deixá-la sair levando nada que fosse dele. A avareza falou mais alto do que a humanidade. Ele agarrou Madalena pelo braço, com uma força desnecessária, e a arrastou para fora da sala de jantar, atravessando o corredor até a porta principal. Antonieta seguia logo atrás, com um sorriso de triunfo nos lábios cruéis. Ao abrir a porta pesada de madeira maciça, o vento e a chuva invadiram o saguão, molhando o piso encerado. Você vai embora agora, gritou o coronel, empurrando a velha senhora para a varanda. Madalena tentou se segurar no batente, implorando: Coronel, por favor, olhe o tempo. Eu não tenho para onde ir, servi o senhor a vida toda. Mas a compaixão não morava mais naquela casa. Egídio, tomado por uma loucura momentânea de posse, olhou para as roupas dela. Um vestido simples, um chale, sapatos gastos. Você não leva nada, ele berrou, e então fez o impensável. Tire essa roupa. Tudo isso eu comprei. O tecido, a linha, os sapatos. Tudo saiu do meu dinheiro. Você chegou aqui sem nada e vai sair sem nada para garantir que não está me roubando nem uma moeda de cobre. A cena que se seguiu foi de uma humilhação tão brutal que até os grilos da mata se calaram. Sob a chuva gelada que cortava a pele como facas, o coronel obrigou Madalena a se despir. Ele arrancou o chale das costas dela. Ele exigiu que ela deixasse o vestido cair na lama. Ele revistou as roupas com as mãos ávidas, procurando bolsos secretos, procurando o peso do ouro, procurando a prova de um roubo que nunca existiu. Madalena chorava, não de frio, mas de uma dor profunda na alma, a dor de ter sua dignidade rasgada por quem ela protegeu por tanto tempo. Antonieta assistia da porta, protegida da chuva, rindo. Isso mesmo, meu amor. Mostre a ela o lugar dela. Que ela vá viver com os bichos do mato. Finalmente, Madalena estava lá. Nua, frágil, exposta aos elementos, tremendo incontrolavelmente. Aos pés dela, na lama vermelha que se formava, estavam os trapos que um dia foram suas roupas. O coronel Egídio, sentindo-se vitorioso, sentindo-se o homem mais poderoso do mundo por ter exercido tal controle sobre outra vida, apontou para a escuridão da estrada. Suma! Ele decretou. E se eu te vir nas minhas terras novamente, eu mando soltar os cães. Você não leva nem o pó do meu chão. Morra de fome, sua ingrata. Madalena não disse uma palavra. O choque havia silenciado sua voz. Ela olhou para o coronel uma última vez. Não foi um olhar de ódio, nem de medo. Foi um olhar de profunda, insondável pena. Um olhar que o coronel não entendeu na hora, mas que o assombraria pelo resto de seus dias. Ela se virou e começou a caminhar. Nua, abraçando o próprio corpo, ela desapareceu na cortina de chuva e escuridão. Seus pés descalços afundavam na lama, mas ela continuava andando, passo após passo, afastando-se daquela casa maldita. Egídio bateu a porta com estrondo, trancando o mundo lá fora. Ele se virou para Antonieta, sorrindo, esperando o reconhecimento. Está feito, disse ele. Agora somos só nós. E ninguém mais vai nos roubar. Ele se sentia leve. Ele havia cortado o último laço com o passado. Ele havia protegido seu patrimônio.
Ele havia revistado cada centímetro de tecido para garantir que nenhuma chave de metal, nenhuma moeda, nenhuma pedra preciosa saísse daquela casa. Ah, mas que tolo arrogante era o coronel Egídio. Enquanto voltava para o calor da lareira e para o vinho, celebrando sua crueldade como se fosse uma vitória administrativa, ele não fazia ideia do que acabará de acontecer. Ele estava tão preocupado com o que Madalena carregava asterisco sobre asterisco corpo, que esqueceu completamente o que ela carregava asterisco dentro asterisco da mente. Ele a expulsou sem roupas, sim. Mas a verdadeira chave, o segredo do mecanismo alemão, a sequência exata de giros e pressões, o mapa mental das armadilhas da gruta, tudo isso estava gravado nos neuroníos daquela mulher que agora caminhava sozinha na noite. Ele não podia revistar a memória dela. Ele não podia arrancar o conhecimento dela como arrancou o chale. Ao expulsar Madalena, o coronel não estava apenas se livrando de uma serva. Ele estava, sem saber, trancando a porta do seu próprio cofre e jogando a chave num abismo sem fundo. E se você quer saber como esse esquecimento se transformou no pior pesadelo da vida desse homem, e como o destino cobrou essa conta com juros altíssimos, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você garante que vai receber a continuação dessa história incrível, porque o que acontece quando o dinheiro acaba e o cofre não abre, é algo que você precisa ouvir para acreditar. A tempestade continuou a rugir naquela noite, mas o verdadeiro furacão estava apenas começando a se formar na vida do coronel. Ele dormiu o sono dos justos, ou melhor, o sono dos ignorantes, abraçado à sua esposa Troféu, sonhando com seu ouro seguro no subsolo. Ele não sabia, mas aquela foi a última noite de paz de sua existência. Porque o tempo passa, as estações mudam, e a sorte? A sorte é uma amante volúvel que costuma abandonar os arrogantes quando eles mais precisam. E a crise estava chegando, cavalgando rápida como um mensageiro da morte em direção à fazenda do desengano. Os meses que se seguiram àquela noite tempestuosa e cruel foram marcados por uma espécie de delírio coletivo na fazenda do desengano, uma euforia febril que antecede a morte. Sem a presença silenciosa, austera e julgadora de Madalena, a casa grande transformou-se num palco de excessos desenfreados. O coronel Egídio, embriagado pela juventude de Antonieta e pela sensação de poder absoluto de quem acredita ter cortado as amarras com o passado, abriu as comportas de sua avareza para o que ele chamava de investimentos em felicidade. Mas a felicidade, para Egídio e sua nova esposa, tinha um preço alto, e era comprada a crédito. Antonieta, livre da sombra da antiga governanta, assumiu o comando da estética do lar com uma voracidade assustadora. Ela mandou queimar os móveis antigos de madeira de lei, alegando que cheiravam a coisa velha e escrava, e os substituiu por peças rococó importadas, espelhos venezianos gigantescos e tapetes persas que custavam o preço de uma boiada inteira. Festas suntuosas varavam as madrugadas, com vinhos da Borgonha chegando em lombos de burro pelas serras íngremes, músicos contratados da corte tocando valsas que abafavam o som dos grilos, e mesas que gemiam sob o peso de iguarias desperdiçadas. Egídio assinava promissórias, abria contas em armazéns gerais e negociava safras futuras de café com uma confiança inabalável. Afinal, ele era o homem de ouro. O que eram alguns contos de réis em dívidas de jogo ou em sedas para a esposa, quando ele tinha toneladas de riqueza sólida dormindo sob seus pés, esperando apenas o momento de serem colhidas? Ele vivia na superfície, flutuando em uma bolha de aparência, certo de que, se a água batesse no pescoço, bastaria descer as escadas de pedra e encher os bolsos. Mas a natureza, implacável e indiferente aos caprichos e vaidades humanas, tem seus próprios ciclos de cobrança, e eles raramente coincidem com a arrogância dos homens. O primeiro sinal do desastre não veio com um estrondo, mas com um silêncio. O silêncio da chuva que parou de cair. O céu de Minas Gerais, geralmente tão generoso e úmido, tornou-se uma abóbada de ferro azul, sem nuvens, sem piedade. O sol passou a castigar a terra vermelha dia após dia, transformando o solo fértil em poeira estéril que invadia a casa e sujava os vestidos de Antonieta. Os cafezais, o ouro verde que sustentava a fachada operacional da fazenda e servia de garantia para os empréstimos bancários, começaram a murchar. As folhas secaram, os grãos não vingaram, e o que deveria ser uma colheita recorde transformou-se em uma paisagem desoladora de esqueletos vegetais retorcidos, estalando sob o calor inclemente. Como se a seca bíblica não fosse castigo suficiente, o mercado internacional sofreu um abalo sísmico. Notícias chegaram do Rio de Janeiro, trazidas por mensageiros cobertos de poeira,
de que o preço da saca de café havia despencado nas bolsas de valores da Europa e dos Estados Unidos devido a uma superprodução em outras partes do mundo. Foi a tempestade perfeita, o pesadelo de qualquer fazendeiro. Sem produção para vender e com o pouco que restava valendo migalhas, a fonte de renda corrente do coronel secou da noite para o dia. E, como abutres que sentem o cheiro de carniça a quilômetros de distância, os credores começaram a aparecer. Primeiro vieram as cartas educadas, solicitando a quitação de débitos antigos. Egídio as rasgava e jogava na lareira apagada, rindo com desdém. Depois, vieram os cobradores oficiais, homens de terno preto batendo a porta com ordens judiciais. E, pairando sobre tudo isso como uma sombra gigantesca, a ameaça sempre presente dos fiscais do Império, que, desconfiados da súbita ostentação do coronel em tempos de crise nacional, começaram a investigar seus livros contábeis com uma lupa, farejando a sonegação que ele praticara a vida toda. A pressão era sufocante. Antonieta, longe de ser uma parceira na adversidade, tornou-se mais uma fonte de tormento. Ela não queria saber de seca, de bolsa de valores ou de fiscais. Ela queria seus perfumes, suas viagens e manter as aparências diante da sociedade local que já começava a cochichar sobre a ruína iminente dos Egídio. Resolva isso, gritava ela, atirando vasos de porcelana contra a parede em acessos de histeria. Você não diz que é mais rico que o barão de Mauá? Você não diz que tem o segredo da montanha? Então pague. Faça esses homens sujos saírem da minha porta. Eu não me casei com um falido. Encurralado, humilhado pelos cobradores na frente dos poucos criados que restavam e atordoado pelos gritos da esposa, o coronel Egídio tomou a decisão que vinha adiando por pura preguiça. Era hora de recorrer à reserva estratégica. Era hora de descer ao ventre da terra e trazer à luz o brilho que calaria a boca de todos, da esposa, dos credores e do imperador. Ele não sentia medo, sentia apenas uma irritação profunda por ter que sujar as mãos e fazer o trabalho braçal que considerava indigno. Maldita Madalena, resmungou ele, enquanto procurava um candeeiro na despensa bagunçada, chutando latas vazias. Se ela estivesse aqui, ela desceria lá e traria as barras para mim enquanto eu fumava meu charuto. Mas não, tive que expulsar a ingrata. Agora tenho que fazer serviço de escravo. A arrogância dele era tamanha que, mesmo naquele momento de necessidade, ele se via como a vítima da situação. Com o candeeiro aceso lançando sombras dançantes e fantasmagóricas nas paredes descascadas, o coronel dirigiu-se à entrada secreta da gruta. A passagem ficava atrás de uma adega falsa no porão, um mecanismo que ele acionou com dificuldade, empurrando um barril pesado que servia de camuflagem. O buraco escuro se revelou, exalando um cheiro antigo de terra molhada, mofo e segredos enterrados. A descida foi penosa. Egídio estava mais gordo, mais sedentário e mais velho do que se lembrava. Seus joelhos estalavam nos degraus irregulares de pedra bruta, cavados na rocha viva. As teias de aranha colavam em seu rosto suado, como se a própria caverna tentasse dissuadi-lo de prosseguir. Ele praguejava a cada tropeço, a cada gota de cera quente que caía em sua mão trêmula. O caminho era longo e sinuoso, desenhado para confundir invasores, mas Egídio conhecia o trajeto, ou achava que conhecia. Ele passou pelas armadilhas mecânicas desativadas, fossos cobertos, lâminas pêndulas enferrujadas, que ele mesmo mandara instalar anos atrás. Ele sabia onde pisar para não acioná-las, pois, ironicamente, a segurança física do local era a única coisa que ele havia memorizado, com medo de morrer em sua própria fortaleza. Finalmente, ele chegou à câmara principal. E lá estava ela. A porta do cofre. Uma monstruosidade magnífica de aço temperado, importada de Hamburgo, brilhando à luz fraca da lamparina como um ídolo pagão esperando adoração. Era uma obra de arte da serralheria, impenetrável à força bruta, imune a explosões convencionais, um guardião eterno de sua ganância. O coronel sorriu. Um sorriso feio, de dentes amarelos, de quem se acha mais esperto que o mundo inteiro. Ele enfiou a mão no bolso do colete, tateando o forro de seda, e tirou a chave de latão, pesada, complexa e cheia de dentes irregulares, que ele guardava pendurada no pescoço desde o dia em que Madalena partiu. Ele a beijou antes de usá-la. Vamos acabar com essa palhaçada, sussurrou ele para a escuridão, inserindo a chave na fechadura central. O metal deslizou suavemente, bem lubrificado, prova da qualidade alemã. Ele girou a chave. Asterisco claca asterisco. O som do mecanismo destravando a primeira barreira, o ferrolho principal,
ecoou na caverna silenciosa como um tiro. O coração de Egídio acelerou. Ele já podia visualizar as pilhas de barras de ouro, os sacos de couro apodrecidos derramando diamantes brutos, as moedas de prata do tempo da colônia. Ele segurou a grande manivela circular de ferro com as duas mãos e fez força para puxar a porta. Nada. A porta não se moveu 1 milímetro. Parecia soldada à rocha, fundida com o núcleo da terra. O sorriso do coronel vacilou, transformando-se numa careta de confusão. Ele tentou de novo, colocando todo o peso do corpo contra a manivela, grunhindo de esforço. Nada. O suor frio começou a brotar em sua testa, misturando-se à poeira da gruta. Foi então que seus olhos, antes cegos pela cobiça e pela certeza do sucesso, focaram no detalhe que ele havia ignorado em sua pressa, o detalhe que ele ignorara durante 30 anos. Acima da fechadura da chave, havia 3 discos de metal numerados, incrustados na porta, com símbolos estranhos e letras góticas. O segredo. A combinação. O ar pareceu faltar na gruta, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado. Egídio recuou um passo, a respiração ficando ofegante e curta. Ele olhou para os discos como se fossem artefatos alienígenas. Eu sei disso, ele murmurou, a voz falhando, tentando forçar o cérebro a trabalhar, tentando espremer alguma lembrança daquele labirinto cinzento que era sua memória. Ele se lembrava de ver Madalena ali, centenas de vezes. Ele fechou os olhos com força, tentando evocar a imagem das mãos dela. Na memória dele, ele via as costas curvadas de Madalena. Via o lenço colorido na cabeça dela. Via a roupa simples de algodão cru. Mas as mãos eram um borrão. Ele nunca prestou atenção nos dedos dela. Por que prestaria? Eram dedos de uma escrava, dedos que serviam para descascar batatas, lavar o chão, limpar suas botas e abrir o cofre. Ele nunca se dignou a olhar para os números que ela selecionava. Ele estava sempre ocupado demais contando mentalmente o ouro que entraria, ou pensando no vinho que beberia depois, ou simplesmente ignorando a presença dela como se ignora a presença de um móvel. Ele delegara a tarefa intelectual, a tarefa vital de memorizar a sequência de segurança, para a pessoa que ele considerava menos capaz de pensamento complexo. O pânico começou a subir pela garganta dele como bile ácida. Não pode ser. Ele se aproximou novamente, as mãos agora tremendo incontrolavelmente. Tentou girar o primeiro disco. Ele fazia um som característico a cada número. Asterisco tique, tique, tique asterisco. Era preciso parar no número exato. Depois girar o segundo disco para o lado oposto. E o terceiro. Mas quais números? Eram datas. Aniversários. Não, Egídio era paranoico demais para usar datas óbvias que alguém pudesse adivinhar. Era uma sequência aleatória, matemática, criada pelo engenheiro alemão para ser inviolável. Uma sequência que estava anotada em um único lugar no universo, na mente de Madalena. Madalena, ele gritou, a voz rouca ecoando e voltando para ele em ondas de zombaria das paredes de pedra. Madalena, sua maldita, qual é o número? Desesperado, tomado por um terror primitivo, ele começou a tentar combinações aleatórias. Girou para o 10, depois para o 20. Nada. Tentou o ano de seu nascimento. Nada. Tentou o dia da fundação da fazenda. Nada. A cada tentativa frustrada, a realidade de sua situação se tornava mais clara e aterrorizante. Ele estava sentado em cima de uma fortuna incalculável, mas estava tão pobre quanto um mendigo na rua. O ouro estava a 30 centímetros de seu nariz, separado por uma parede de aço que ele mesmo pagou uma fortuna para ser indestrutível. Ele construiu sua própria prisão. Foi então que aconteceu o clique que gelou o sangue do coronel, paralisando onde estava. Após a quinta tentativa errada, um som diferente veio de dentro da porta, das entranhas do mecanismo. Não foi um asterisco clac asterisco de abertura. Foi um som metálico, profundo e sinistro, como uma mola gigante sendo tensionada e travada. Asterisco zzz asterisco. Egídio congelou. A memória, que falhara miseravelmente para a combinação, funcionou perfeitamente para o perigo. Ele se lembrou das palavras do engenheiro alemão, ditas há tantos anos, num português carregado de sotaque, enquanto instalavam a porta. Asterisco coronel, este cofre tem uma defesa final, um Totschmann Schalter. Se alguém tiver a chave,
mas não souber o segredo e tentar forçar os discos muitas vezes, o mecanismo entende que é um ladrão. Ele trava a fechadura principal permanentemente por dentro através de barras de titânio, e aciona as contramedidas externas asterisco. As contramedidas. Egídio olhou freneticamente para as pequenas fendas nas paredes de pedra ao redor da porta. Tubos de ventilação? Não. Eram orifícios para gás. Ou talvez para disparar as setas envenenadas que ele encomendara com tanto sadismo. Ele não tinha certeza de qual armadilha estava ativa, ou se o gás ainda funcionava depois de tantos anos, mas sabia que o mecanismo havia entrado em modo de defesa total. Se ele errasse mais uma vez, o cofre não apenas permaneceria fechado para sempre, transformando-se num túmulo de ouro inviolável, como também poderia transformar a gruta no túmulo do próprio Egídio. Ele recuou, tropeçando no candeeiro que estava no chão. A chama vacilou e se apagou. A escuridão total, absoluta e pesada o envolveu. Ali, no breu, deitado no chão frio e úmido, sentindo o cheiro da terra e de seu próprio medo, o coronel Egídio sentiu o peso esmagador de sua própria insignificância. Ele não era um deus. Ele não era um gênio financeiro. Ele era apenas um homem velho, gordo e assustado, tateando no escuro como uma criança, refém de uma máquina que ele comprou e de uma mulher que ele desprezou. A ironia era tão cortante quanto uma navalha. Ele achava que Madalena era descartável porque não tinha posses materiais, mas ela possuía a única coisa que todo o dinheiro dele não podia comprar naquele momento: o conhecimento. A chave não era o latão que ele segurava na mão suada, a chave era a memória humana. Ele teve que rastejar de volta para a superfície, guiando-se pelo tato nas paredes viscosas, chorando de raiva, frustração e humilhação. Quando emergiu na adega, sujo de lama, teias de aranha e fuligem, parecendo um espectro saído do inferno, encontrou Antonieta esperando por ele no topo da escada com um sorriso expectante e ganancioso. E então? Perguntou ela, estendendo as mãos ávidas, os olhos brilhando com a promessa de riqueza. Trouxe. Onde estão as barras? Precisamos pagar o alfaiate amanhã cedo e eu quero aquele colar de rubis que vi no catálogo. Egídio olhou para ela, os olhos vidrados, o rosto pálido como cera de vela. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu inicialmente. Como ele explicaria? Como ele diria àquela mulher fútil e cruel que eles eram milionários teóricos, mas mendigos práticos? Como ele admitiria que a chave da vida deles, o passaporte para o futuro, estava vagando por aí, na cabeça de uma velha que ele expulsou nua na chuva para provar seu amor? Não abre, ele sussurrou finalmente, a voz quebrada, irreconhecível. A porta. Ela não abre. Antonieta desfez o sorriso lentamente, o rosto se contorcendo em uma máscara de fúria incrédula e desprezo. Como assim não abre? Você é um incompetente. Quebre aquela porta. Use dinamite. Use uma marreta. Eu quero o meu dinheiro. Eu não vou viver na miséria por causa da sua estupidez. Não posso, gritou Egídio, num acesso de histeria, agarrando os cabelos. Se usarmos dinamite, a gruta desaba e enterra o cofre para sempre sob toneladas de rocha. Se forçarmos a fechadura, o mecanismo trava e destrói o conteúdo com ácido. Precisamos do segredo. Precisamos da combinação numérica. Então lembre-se, seu velho inútil, gritou ela de volta, avançando sobre ele como uma arpia. Eu não sei. Eu nunca soube. Eu nunca prestei atenção. Era ela. Era a Madalena. Só ela sabia. Eu achei que ela nunca fosse embora. O silêncio que caiu sobre a sala foi pesado, carregado de uma compreensão terrível e definitiva. Antonieta olhou para o marido com um nojo que faria o próprio diabo sentir vergonha. E Egídio, pela primeira vez, percebeu que a verdadeira armadilha não estava na gruta. A armadilha era a sua vida. Ele construíra um mundo onde a confiança não existia, onde as pessoas eram objetos, e agora o objeto vital havia sido descartado. Mas o desespero é a mãe da loucura, e a loucura é uma conselheira perigosa. Naquela noite, enquanto os credores afiavam suas facas metafóricas lá fora e a seca matava o que restava da fazenda, Egídio bolou um plano. Um plano insano, nascido da febre da ganância e da negação. Se ele não conseguia abrir o cofre com força, ele precisava recuperar a chave. E a chave tinha pernas, tinha nome e tinha um rosto que ele jamais esqueceria, embora nunca tivesse olhado para ele com humanidade.
Eu vou trazê-la de volta, disse ele, com um brilho maníaco nos olhos, andando de um lado para o outro na sala, ignorando os insultos da esposa. Não importa onde ela esteja. No inferno, no céu, num quilombo ou no meio do mato. Eu vou caçar aquela mulher. E quando eu a encontrar, eu vou arrancar aquele segredo da cabeça dela, nem que eu tenha que abrir o crânio dela para ler os números no cérebro. Ele não sabia, mas a busca que ele estava prestes a iniciar não seria uma caçada triunfante de um senhor atrás de sua escrava fugitiva. Seria a sua descida final e irreversível à loucura. Porque Madalena não era mais a serva submissa que ele conhecia. A chuva daquela noite de expulsão não apenas lavou o corpo dela, ela batizou uma nova mulher. Uma mulher que agora detinha o poder absoluto sobre o destino do seu antigo senhor. E se você está roendo as unhas de ansiedade para saber como será essa caçada implacável, e o que o coronel fará em seu desespero total quando perceber que o dinheiro não compra tudo, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer a próxima parte dessa saga, onde veremos que o buraco em que Egídio se meteu é muito, muito mais fundo do que ele imagina. A queda do coronel está apenas começando, e acredite, o barulho quando ele atingir o fundo será ensurdecedor. A alvorada que se seguiu àquela noite de terror e revelação na gruta não trouxe a luz da esperança para a fazenda do desengano, mas sim a claridade cruel e cirúrgica da realidade. O coronel Egídio emergiu do porão como um espectro, uma sombra do homem que fora dias antes. Suas roupas de linho estavam manchadas de terra vermelha e fuligem de lamparina, os olhos injetados de sangue pareciam duas brasas moribundas em um rosto pálido, e uma tremedeira incontrolável tomava conta de suas mãos. Não era o tremor do frio da serra, nem o tremor da idade, era a vibração nervosa da abstinência. Durante toda a sua vida adulta, Egídio foi viciado na certeza do controle. Ele controlava a terra, controlava as pessoas, controlava os fiscais. Agora, diante de uma porta de aço inanimada, ele se via impotente, um imperador sem exército diante de uma fortaleza que se recusava a abrir seus portões. A primeira reação do coronel, típica dos homens que nunca ouviram um não da vida, foi a negação violenta. Ele convenceu a si mesmo, numa ginástica mental desesperada, de que o problema era puramente técnico. É uma falha mecânica, repetia ele, andando de um lado para o outro na sala vazia. Uma engrenagem emperrada, falta de óleo, nada que um bom profissional não resolva. A arrogância o cegava para o fato de que o verdadeiro problema era humano, a ausência insubstituível de Madalena. Com a urgência de quem sente a corda dos credores apertando a traqueia, Egídio despachou mensageiros a cavalo para todas as vilas vizinhas, de Ouro Preto a São João del Rei, com promessas de pagamentos vultosos que ele não tinha como honrar. Ele não procurava médicos para sua sanidade ou padres para sua alma, ele procurava ferreiros, serralheiros, relojoeiros, qualquer um que falasse a linguagem do metal. Eles vieram. Atraídos pela lenda da riqueza do coronel e pela promessa de recompensas em ouro, uma procissão de artífices subiu a estrada poeirenta da serra. O primeiro foi um ferreiro local, um gigante de músculos retorcidos acostumado a ferrar cavalos chucros e consertar eixos de carroça. Egídio o levou até a gruta, iluminando o caminho com tochas trêmulas, a ansiedade escorrendo por seus poros. O ferreiro olhou para a porta do cofre alemão, com suas engrenagens delicadas, seus discos numerados e seu acabamento de joalheria, e coçou a cabeça, desconcertado. Aquilo não era ferro bruto, era ciência. Ele tentou usar suas alavancas, seus pés de cabra, forçando as frestas com brutalidade. O metal rangeu, mas não cedeu. A porta parecia rir da força bruta. Quando o homem, frustrado e suando em bicas, sugeriu golpear a fechadura com uma marreta de 20 quilos, o coronel quase teve um ataque cardíaco ali mesmo. Seu animal! Gritou Egídio, a voz ecoando nas paredes de pedra como um trovão subterrâneo. Ele empurrou o gigante para longe. Se você amassar o mecanismo, ele trava para sempre. Se você quebrar um pino interno, o ácido é liberado. Saia daqui antes que eu mande te acorrentar no tronco. Eu preciso de cirurgiões, não de açougueiros. Depois do ferreiro, vieram os chaveiros da cidade, homens mais refinados, com monóculos e estojos de veludo contendo gazuas finas e arames de precisão. Eles se ajoelhavam diante do cofre como penitentes diante de um altar, encostando o ouvido na porta fria, tentando escutar o clique dos tambores internos, buscando a falha no ritmo da máquina. Egídio ficava atrás deles, respirando de forma pesada no pescoço dos homens, murmurando ameaças, alternando entre a súplica e a fúria. Abra,
Abra e você será rico. Fale e você não sai daqui. A pressão era insuportável. Um a um, eles desistiram. O mecanismo estrangeiro tinha uma complexidade que ia além da compreensão provinciana. Havia armadilhas falsas, pinos que giravam em falso para confundir o ladrão, e aquela maldita necessidade da sequência rítmica que só existia na cabeça de Madalena. A cartada final foi um relojoeiro suíço que estava de passagem pela região para consertar o relógio da torre da igreja matriz. Ele foi praticamente sequestrado pelos capangas do coronel e levado até a gruta. O homem examinou a fechadura por horas, fascinado pela engenharia, desenhando esquemas num caderno. Finalmente, ele se virou para o coronel, limpando as mãos num lenço, com um veredito que soou como uma sentença de morte. Coronel, disse ele com sotaque carregado, isto é uma obra-prima da segurança prussiana. Sem a combinação numérica e a chave mestra, a única forma de abrir é derretendo a porta com fornos industriais. Mas o calor necessário vai fundir o ouro lá dentro e transformar tudo, as joias, as moedas, as barras, em uma massa disforme de metal inútil misturada com escória. O senhor terá um bloco de metal, mas perderá o valor de tudo. A frustração de Egídio transformou-se em uma fúria vulcânica e impotente. Ele expulsou os especialistas aos chutes, recusando-se a pagar pelos serviços, gritando que eram todos incompetentes, charlatães e invejosos. Sozinho novamente na escuridão da gruta, ele olhou para as caixas de dinamite que usava para abrir novas minas na serra. A tentação era sedutora e aterrorizante. Ele segurou um cartucho de dinamite com as mãos trêmulas, o pavio curto balançando como o rabo de uma serpente venenosa. Eu explodo tudo, pensou ele, os olhos vidrados. Eu explodo essa maldita porta e pego o que sobrar nos escombros. Ele chegou a riscar o fósforo. A chama amarela iluminou seu rosto distorcido pela loucura crescente. Mas então, a imagem do teto da caverna desabando, de toneladas de rocha granítica esmagando seu tesouro, de soterrar para sempre a única coisa que ele amava mais que a própria vida, paralisou seu braço. Ele era um covarde. Ele não tinha coragem de arriscar perder o ouro, mesmo que não pudesse tocá-lo. Ele apagou o fósforo com os dedos, queimando a pele, e chorou. Chorou como uma criança abandonada. O ouro estava ali, a centímetros dele, separado por uma fina camada de aço, mas estava tão distante quanto a lua. Foi nesse momento de derrota absoluta diante da matéria inanimada que a ficha finalmente caiu com todo o seu peso esmagador. A chave não era o metal. A chave era a mulher. Ele precisava de Madalena. Ele precisava dela viva, lúcida e, acima de tudo, cooperativa. A estratégia mudou radicalmente. O coronel saiu da gruta, subiu as escadas tropeçando e foi para o escritório, onde Antonieta já começava a empacotar suas joias menores, sentindo o cheiro do naufrágio iminente. Egídio ignorou a esposa e convocou os homens mais temidos e odiados da região, os capitães do mato. Eram caçadores de recompensa brutais, homens sem lei, mercenários que viviam de rastrear escravos fugitivos e criminosos perigosos. Eles chegaram ao alpendre da casa grande, sujos de poeira, armados até os dentes com facões e garruchas, com olhares que fariam uma onça recuar. Egídio colocou sobre a mesa de jacarandá o pouco dinheiro que lhe restava, as últimas moedas de prata que estavam no fundo falso de uma gaveta, junto com as alianças de seus pais que ele arrancara de um porta-joias antigo. Eu quero a negra Madalena, disse ele, a voz baixa, rouca e perigosa. Ela é velha, manca da perna esquerda, não pode ter ido longe. Vocês vão virar essa mata do avesso. Vocês vão entrar em cada casebre, em cada gruta, em cada buraco de tatu. E escutem bem, seus cães sarnentos, eu a quero asterisco viva asterisco. Se ela chegar aqui com um arranhão na cabeça que afete a memória dela, se ela estiver assustada demais para falar, eu mato vocês. Tragam aquela mulher inteira, pensando, respirando. Tragam a cabeça dela intacta, ou não voltem. A caçada começou. Foi uma das buscas mais implacáveis e violentas que a região já vira. Cães farejadores foram soltos na mata, uivando pela trilha que Madalena teria feito na noite da tempestade. Homens a cavalo batiam nas portas dos colonos humildes, invadiam senzalas de fazendas vizinhas, reviravam os acampamentos de ciganos que passavam pela estrada real. O nome Madalena era gritado nos vales e nas serras, não como um chamado de saudade, mas como uma ameaça de morte. Mas a mata, que tantas vezes fora cúmplice silenciosa dos crimes do coronel,
agora parecia conspirar ativamente contra ele. A chuva torrencial daquela noite fatídica havia lavado todos os rastros. O cheiro dela havia desaparecido. As pegadas na lama tinham sido apagadas pela água, como se a natureza tivesse decidido limpar a passagem daquela mulher. Era como se a terra tivesse aberto a boca e engolido a velha governanta para protegê-la. Os dias viraram semanas, e as semanas, meses. Os caçadores voltavam de mãos vazias, frustrados, contando histórias estranhas e sobrenaturais para justificar sua incompetência. Diziam que viram vultos que desapareciam na neblina, que encontraram restos de fogueiras ainda quentes, mas ninguém via a mulher. Começaram a surgir rumores, sussurrados nas vendas e nas feiras livres. Diziam que Madalena havia sido acolhida por um quilombo secreto, encravado no alto da inalcançável Serra da Canastra, um lugar sagrado onde o homem branco e suas armas não ousavam pisar. Outros diziam que ela fora resgatada por uma trupe de ciganos místicos que reconheceram nela uma sabedoria antiga e a levaram para longe. Havia até quem dissesse, benzendo-se 3 vezes, que ela havia morrido na tempestade e que o coronel procurava era uma alma penada, uma caipora vingativa que agora assombrava as matas para garantir que ele nunca mais tivesse paz. Cada relatório de fracasso era um prego no caixão da sanidade de Egídio. Ele parou de comer regularmente. Parou de dormir. Ele passava os dias sentado na varanda, com uma espingarda velha no colo, olhando fixamente para a orla da floresta, esperando ver a figura curvada de Madalena surgir entre as árvores. Ela vai voltar, ele murmurava para si mesmo, os lábios secos e rachados, num mantra de loucura. Ela tem fome. Ela não sabe viver sem mim. Ela vai voltar pedindo perdão e um prato de comida, e eu vou levá-la até o cofre. Enquanto o coronel mergulhava em sua obsessão monomaníaca, o mundo real ao seu redor desmoronava com uma velocidade vertiginosa. A crise do café não perdoou a negligência. Os credores, cansados das promessas vazias e percebendo a loucura crescente de Egídio, executaram as dívidas com a frieza da lei. Oficiais de justiça chegaram com a força policial e carruagens de carga. E foi uma cena dantesca, o fim de uma era. Eles não podiam levar a terra imediatamente, presa em burocracias, nem o cofre que ninguém conseguia abrir. Então, levaram o resto. Egídio assistiu, inerte em sua cadeira, enquanto levavam os móveis pesados de jacarandá que estavam na família há gerações. Levaram os quadros a óleo com molduras douradas. Levaram a prataria da sala de jantar. Levaram os cavalos de raça. E, o golpe final para a vaidade do coronel, levaram os poucos escravos que ainda restavam na fazenda. Homens e mulheres que ele considerava sua propriedade foram levados em filas, olhando para ele não com medo, mas com um desprezo silencioso e profundo. Eles sabiam. Todos sabiam que o grande homem estava acabado. E Antonieta, a jovem esposa, o motivo fútil de toda aquela desgraça, a mulher por quem ele expulsara sua fiel guardiã? Ela não ficou para segurar a mão do marido na ruína. No dia em que levaram o piano de cauda, ela desceu as escadas vestida para viajar, com suas últimas malas de couro. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma frieza calculista e uma decepção amarga. Você me enganou, Egídio, disse ela, ajustando as luvas de pelica, sem nem mesmo olhar nos olhos dele. Você me prometeu um império e me deu um hospício. Fique com sua terra seca e seus buracos no chão. Eu vou voltar para a corte, onde homens de verdade sabem cuidar de suas fortunas e de suas esposas. Ela partiu numa carruagem alugada, levando as poucas joias que conseguiu esconder no espartilho, deixando para trás uma nuvem de poeira que cobriu o coronel como um sudário. Egídio nem tentou impedi-la. Ele mal notou a partida dela. Na mente dele, Antonieta já era passado, um erro de cálculo. A única mulher que importava, a única mulher que ele desejava ver desesperadamente, era Madalena. A solidão desceu sobre a casa grande como um manto de chumbo. A fazenda, antes vibrante, barulhenta e temida, tornou-se um esqueleto silencioso. As janelas batiam com o vento, a poeira acumulava-se nos cantos, o mato crescia no jardim de inverno. E no centro desse abandono, o coronel Egídio regredia a um estado primitivo. Sem criados para banhá-lo ou alimentá-lo, ele vagava pelos cômodos vazios como um animal enjaulado. A barba crescia branca e desgrenhada, as roupas finas transformaram-se em trapos imundos. A paranoia evoluiu para o delírio total. Ele começou a acreditar que Madalena não tinha levado a chave na memória,
mas que a tinha enterrado em algum lugar antes de ir embora, como uma armadilha. Ela escondeu, ela sabia que eu ia esquecer, ela escondeu para mim. Ele falava sozinho, rindo histericamente para as paredes vazias. Ele pegou uma pá e começou a cavar. Primeiro no jardim, destruindo as roseiras mortas de Antonieta. Depois no pátio. Depois dentro da própria casa, arrancando as tábuas do assoalho com as mãos sangrando, cavando a terra batida sob o piso da sala. A fazenda do desengano transformou-se em um campo de batalha lunar, cheia de crateras abertas pela loucura de um homem que procurava um segredo que não estava na terra, mas no vento. À noite, ele descia até a gruta. Não levava mais ferramentas, pois já tinha desistido da força. Levava apenas sua miséria. Ele arrastou um colchão de palha velho para o subsolo e passou a viver lá. Ele se sentava diante da porta do cofre, no escuro, e conversava com o aço. Ele implorava. Ele chorava. Ele pedia desculpas. Madalena, eu sei que você está aí dentro. Ele sussurrava para a porta trancada, sua mente já incapaz de distinguir a realidade da alucinação. Abra para mim, minha velha. Eu deixo você ficar. Eu te dou um vestido novo de seda. Abra, eu estou com fome. Mas o cofre permanecia mudo, frio, eterno. O ouro estava lá, a fortuna que poderia comprar reinos, intacta, brilhando na escuridão selada, enquanto seu dono morria de fome e loucura a 1 metro de distância. A justiça poética estava sendo servida em um prato frio e amargo. O homem que achava que as pessoas eram coisas, agora era refém de uma coisa que precisava de uma pessoa. E se você está arrepiado com a decadência absoluta desse homem e quer saber como essa história termina, se você quer testemunhar o momento final, anos depois, quando o destino fecha o ciclo de forma surpreendente, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Isso nos ajuda a trazer a próxima e última parte dessa saga, onde veremos que a vingança de Madalena não precisa de gritos, nem de armas. A vingança dela é o tempo. E o tempo está prestes a trazer a verdadeira dona de volta para casa. O fim se aproximava, lento e doloroso. O coronel Egídio, o terror do interior, o sonegador do império, estava se transformando em lenda, no louco da gruta. Mas ninguém, nem mesmo nos seus sonhos mais selvagens, poderia prever quem compraria aquela fazenda maldita quando o martelo do leiloeiro finalmente batesse. Prepare-se para a virada final, porque a guardiã do segredo está voltando para reivindicar o que o destino lhe reservou. O tempo, meus amigos, é o mais implacável e honesto de todos os juízes. Ele não aceita suborno, não se curva diante de títulos de nobreza e, invariavelmente, reduz a pó tanto os castelos dos reis quanto as choupanas dos servos. Na fazenda do desengano, o tempo não apenas passou, ele se arrastou, pesado e vingativo, cobrando com juros compostos cada ato de maldade perpetrado pelo coronel Egídio. 5 anos se passaram desde a noite em que os oficiais de justiça levaram os últimos móveis e a esposa Antonieta partiu para nunca mais voltar. 5 anos em que a opulenta propriedade, outrora joia da coroa da região, transformou-se em uma carcaça podre, um esqueleto de madeira e pedra sendo devorado lentamente pela fome insaciável da Mata Atlântica. O Mato Alto, que antes era mantido distância por exércitos de escravizados, agora invadia a varanda, quebrando os azulejos portugueses com a força bruta de suas raízes. As janelas, sem vidros, pareciam órbitas vazias de uma caveira gigante encarando nada, enquanto o telhado cedia em vários pontos, permitindo que a chuva apodrecesse o assoalho de Jacarandá onde, um dia, a elite do império dançou valsas vienenses alheia ao sofrimento que sustentava aquele luxo. E no coração dessa ruína, no ventre úmido e escuro da terra, o coronel Egídio encontrou seu fim. Não foi uma morte gloriosa em batalha, nem uma tragédia romântica digna de ópera. Foi patética. Foi suja. Encontraram-no sentado, encostado na porta fria do cofre alemão, como um cão fiel guardando o túmulo do dono. Ele não parecia mais um homem, era um amontoado de ossos coberto por trapos imundos que um dia foram linho, a pele esticada sobre o crânio, os dedos em carne viva, sem unhas, de tanto arranhar o aço impenetrável. Ele morreu de fome e sede, sentado sobre uma fortuna capaz de alimentar uma cidade inteira por uma década. Dizem os que encontraram o corpo que, em seus últimos momentos, ele não gritava por Deus, nem por água. A boca dele estava congelada numa forma estranha, como se sussurrasse números. Sequências intermináveis e desconexas de números, a tentativa final e delirante de acertar a combinação que sua mente arrogante se recusou a aprender quando teve a chance. Ele morreu abraçado ao seu deus de metal,
que permaneceu mudo, frio e indiferente ao seu sacrifício. A notícia da morte do louco da gruta correu à província como fogo em palha seca. O corpo foi removido sem cerimônias, enrolado em um lençol velho, e enterrado numa cova rasa no cemitério dos indigentes, pois não havia dinheiro nem para um caixão de pinho, nem família para reclamar os restos. A ironia suprema, a piada final do destino. O homem que sonegara impostos a vida toda para acumular ouro, foi para a terra sem um vintém no bolso, esquecido, enquanto seu tesouro permanecia inviolado, a poucos metros de onde seu coração parou de bater. Com a morte de Egídio, a fazenda entrou num limbo jurídico. Os credores, os bancos e o próprio governo brigavam pelos espólios, mas havia um problema intransponível: a lenda. A história do cofre na Brivel e da maldição do coronel espalhou-se. Ninguém queria comprar aquelas terras. Os vizinhos diziam que o fantasma de Egídio vagava pelos corredores uivando de fome, e que quem tentasse tocar no ouro teria o mesmo destino trágico. A terra foi considerada improdutiva e amaldiçoada. O valor despencou vertiginosamente. De uma das propriedades mais valiosas de Minas Gerais, tornou-se um estorvo que o Estado queria liquidar a qualquer custo para cobrir as taxas atrasadas. Foi assim que, numa tarde cinzenta e fria de outono, o leilão finalmente aconteceu. Não foi no salão nobre da prefeitura na cidade, mas ali mesmo, no terreiro de terra batida em frente à casa grande em ruínas, sob o olhar das janelas quebradas. O leiloeiro, um homem suado e impaciente, tentava animar a pequena multidão de curiosos, fazendeiros vizinhos interessados apenas em anexar pasto barato e alguns aventureiros que ouviram falar do ouro, mas não tinham capital nem coragem para arriscar a abertura da gruta. Quem dá mais? Quem dá mais por estas terras férteis, com casa-sede e benfeitorias? Gritava o leiloeiro, sua voz soando falsa e estridente diante da decrepitude visível do casarão. Benfeitorias. Aquilo é um ninho de ratos e cobras, gritou um homem na multidão, provocando risadas cruéis. Eu dou 10 contos de réis pela terra nua, para soltar gado, e ainda acho que estou pagando caro pela assombração. Dou 12 contos, gritou outro, um valor humilhante, uma fração minúscula, ridícula, do que a fazenda valia antes da crise. O leiloeiro suspirou, limpando o suor da testa, prestes a bater o martelo por aquela ninharia e encerrar o dia, quando o som distinto de rodas maciças sobre o cascalho fez todos se virarem. Uma carruagem negra, sóbria mas de acabamento impecável, puxada por 2 cavalos lustrosos que pareciam deslocados naquele cenário de pobreza, subiu a estrada da fazenda. O veículo parou à margem do leilão. O silêncio desceu sobre o terreiro, pesado e curioso. A porta da carruagem se abriu e um lacaio bem vestido desceu para estender a mão a quem estava dentro. Uma mulher desceu. Ela não era jovem. Os cabelos eram brancos como a neve, presos num coque austero sob um chapéu elegante com véu. Mas ela possuía uma altivez, uma postura ereta que fazia a juventude parecer vulgar. Vestia-se com a elegância discreta das viúvas ricas da corte, um vestido de seda negra de corte perfeito, luvas de renda, e um chale grosso para proteger do vento. Ela se apoiava em uma bengala de ébano com castão de prata, não por fraqueza, mas por autoridade. Ela caminhou até a frente do palanque, o povo abrindo caminho instintivamente, intimidados por aquela presença magnética que exalava poder. O leiloeiro gaguejou, ajeitando a gravata. A senhora deseja dar um lance? A mulher levantou o véu devagar. O rosto era marcado pelo tempo, enrugado como um mapa de muitas estradas difíceis percorridas, mas os olhos brilhavam com uma inteligência afiada, uma serenidade assustadora e uma familiaridade desconcertante com aquele lugar. Alguns dos mais velhos na multidão, ex-escravos ou colonos antigos, sentiram um arrepio de reconhecimento na espinha, mas afastaram o pensamento imediatamente. Não podia ser. Aquela era uma dama da sociedade, talvez vinda da Europa ou do Rio de Janeiro. Eu cubro a oferta, disse ela. A voz era calma, firme, com uma dicção perfeita, mas carregava um tom rouco de quem já chorou muito e agora não chora mais. Ofereço o triplo do lance atual. Em dinheiro vivo. Agora. Um murmúrio de choque correu pela plateia. O triplo de uma ninharia ainda era barato para uma fazenda, mas era uma fortuna em dinheiro à vista naquela época de crise. O leiloeiro, querendo se livrar daquele encargo maldito, não esperou por mais ninguém. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vendido para a dama de preto. O martelo bateu com um som seco. A escritura foi assinada ali mesmo,
sobre um barril velho de cachaça. A mulher misteriosa fez um sinal para o lacaio, que entregou um saco de veludo pesado. O leiloeiro abriu e viu o brilho de moedas de ouro, ouro cunhado, legal, limpo, fruto de comércio honesto e não de roubo. Ela recebeu as chaves simbólicas da casa, um molho de ferro enferrujado. A multidão dispersou-se lentamente, decepcionada pela falta de disputa e cochichando sobre a loucura daquela senhora rica, deixando a nova proprietária sozinha diante do monstro de pedra e madeira que agora lhe pertencia. Ela esperou até que a última charrete sumisse na curva da estrada, levando consigo a poeira e o barulho. Então, ela se virou para casa. Apoiada em sua bengala, ela subiu os degraus da varanda. Cada passo rangia, como se a casa gemesse de dor e reconhecimento. Ela parou no exato local onde, anos antes, fora jogada na lama. Ela olhou para o chão, lembrando-se da chuva gelada, da nudez, da humilhação, das risadas de Antonieta e da fúria cega de Egídio. Mas ela não sentiu raiva. A raiva é um sentimento para quem tem dúvidas ou pendências. Ela sentiu apenas uma profunda e melancólica justiça. O ciclo estava fechado. Ela empurrou a porta principal. O cheiro de mofo, abandono e memórias antigas a atingiu, mas ela entrou como uma rainha retomando seu trono usurpado. Ela caminhou pelos cômodos vazios, tocando as paredes descascadas com a mão enluvada. Ela viu as marcas no chão onde Egídio cavou buracos em sua loucura, crateras abertas na sala de estar. Ela viu os destroços da vida dele. Pobre homem, sussurrou ela, a voz ecoando no vazio. Tão rico de metal, tão pobre de espírito. Ela não foi para os quartos superiores. Ela não foi para a cozinha. Ela sabia exatamente para onde ir. Seus pés, que conheciam a geografia daquela casa melhor do que qualquer engenheiro, a levaram para a despensa, para a adega falsa. O mecanismo que escondia a passagem estava enferrujado, travado pelo tempo. Mas ela sabia o jeito. Um empurrão no canto certo, uma alavanca puxada com o peso do corpo no ângulo exato, e a passagem se abriu com um gemido, exalando o ar frio e viciado da gruta. Madalena acendeu uma lanterna forte que trouxera consigo. A luz dourada iluminou a descida. Ela desceu devagar, degrau por degrau, respeitando seus joelhos cansados. A cada passo, as memórias voltavam. 30 anos descendo ali para guardar o fruto do roubo de outro homem. 30 anos sendo invisível, sendo coisa. Mas hoje, ela não era invisível. Hoje, ela era a dona. Ela chegou à câmara principal. O cheiro da morte de Egídio ainda pairava no ar, fraco, mas presente, misturado ao cheiro de terra. Ela viu as marcas de unhas desesperadas na porta do cofre. Ela viu a mancha escura no chão onde ele expirou seu último suspiro de ganância. Ela contornou o local com respeito, mas sem medo. Fantasmas não assustam quem já viveu no inferno. E então, ela ficou frente a frente com a besta de aço. O cofre estava sujo, coberto de teias de aranha e poeira de anos, mas a fechadura brilhava intacta sob a sujeira. O mecanismo alemão, feito para durar séculos, esperava. Madalena sorriu. Um sorriso pequeno, triste e infinitamente sábio. Ela encostou a bengala na parede de pedra. Ela tirou as luvas de renda, revelando aquelas mesmas mãos calejadas, agora adornadas por anéis discretos, mas ainda as mãos de uma trabalhadora. Ela estendeu os dedos e tocou o metal frio. Egídio morrera tentando forçar, tentando adivinhar, tentando arrombar com violência. Ele achava que o segredo era uma fórmula matemática complexa, algo intelectual que ele poderia comprar ou deduzir. Ele nunca entendeu. O segredo não era matemática fria. Era música. Era ritmo. Era alma. Para memorizar a sequência complexa que o engenheiro alemão ensinara décadas atrás, a jovem Madalena, analfabeta em números mas genial em sensibilidade auditiva, havia criado uma canção. Um ponto de jongo, uma melodia interna, ancestral, que seu povo usava para guardar histórias e mapas. Cada giro do disco correspondia a um verso da música que ela cantava mentalmente, marcando o tempo e a posição. Ela fechou os olhos. No silêncio sepulcral da caverna, a voz dela surgiu, baixa e rouca, cantarolando uma melodia antiga, em um dialeto que Egídio chamava de barulho de escravo, mas que era a língua da liberdade dela. Asterisco 3 voltas pro sol nascer. Asterisco a mão dela girou o primeiro disco para a direita. Asterisco tique, tique, tique asterisco. Parou.
Precisão absoluta. O mecanismo interno respondeu. Asterisco 2 voltas para a lua descer. Asterisco ela girou para a esquerda. O disco deslizou suavemente. Asterisco 1 passo pro rio correr. Asterisco mais um giro, parando no clique exato que ninguém mais conseguia ouvir. Asterisco e a porta do céu se abrir. Asterisco ela pressionou o pino central no tempo exato da última nota da canção, como se tocasse um instrumento. Houve um momento de silêncio absoluto, como se a terra prendesse a respiração. E então, um som maravilhoso, profundo e pesado ecoou na gruta. Asterisco clanca asterisco. As travas internas de titânio, adormecidas e travadas por anos, recuaram. O sistema de defesa foi desativado. A grande manivela girou sozinha, liberada pela tensão das molas. Madalena não precisou fazer força. Ela apenas puxou a porta com a ponta dos dedos. As dobradiças, bem lubrificadas internamente, cederam. A porta colossal de aço abriu-se lentamente, gemendo, revelando o interior do cofre que havia matado seu criador. A luz da lanterna de Madalena invadiu a escuridão e foi refletida 1000 vezes. O brilho era cegante. Lá estava. Pilhas e pilhas de barras de ouro, organizadas como tijolos de uma construção maldita. Sacos de couro apodrecidos que deixavam vazar cascatas de diamantes, rubis e esmeraldas. Moedas de prata empilhadas até o teto. A fortuna de uma vida inteira de crimes, sonegação e exploração estava ali, intacta, congelada no tempo, esperando. Era dinheiro suficiente para comprar um título de nobreza. Suficiente para construir um palácio na Europa. Suficiente para comprar a vingança contra qualquer inimigo vivo. Madalena olhou para todo aquele ouro. Ela não correu para tocá-lo. Ela não mergulhou as mãos nas moedas rindo histericamente como Egídio faria. Ela permaneceu parada, apoiada em sua bengala, observando o brilho amarelo com uma expressão indecifrável. Ela se lembrou de Egídio gritando na chuva, asterisco você não leva nem o pó do meu chão. Asterisco. Ela olhou para suas próprias roupas finas. Ela não precisava daquele ouro para sobreviver. Durante os anos em que esteve fora, acolhida por uma comunidade de ex-escravizados que prosperava escondida nas montanhas, ela usou sua inteligência, seus conhecimentos de ervas e cura, e sua liderança natural para ganhar seu lugar no mundo. O dinheiro que usou para comprar a fazenda veio do comércio de especiarias e do esforço coletivo daquela comunidade, que a enviou ali com uma missão sagrada. Aquele ouro não era dela. Mas também não era de Egídio. Aquele ouro era o suor cristalizado de centenas de homens e mulheres que morreram naquelas terras. Era o sangue dos escravos que construíram aquela gruta e foram assassinados no banquete envenenado. Era o pagamento roubado de gerações. Madalena entrou no cofre. Ela pegou uma única barra de ouro. Era pesada, fria. Ela a pesou na mão. Você achou que eu era o cofre, Egídio, disse ela para o fantasma que pairava ali, sua voz ecoando com autoridade. Você achou que eu era uma coisa onde se guarda segredos. Mas você esqueceu que coisas não têm memória. Pessoas têm. E a minha memória foi a única chave que você não pôde revistar, não pôde arrancar e não pôde comprar. Ela saiu do cofre, mas não o trancou. Ela deixou a porta escancarada. Nos meses e anos seguintes, a Fazenda do Desengano deixou de ser uma ruína assombrada. Sob o comando de Madalena, ela se transformou. Mas não voltou a ser uma fazenda de café para enriquecer um barão. O ouro do cofre foi retirado, barra por barra, dia após dia. Mas não foi usado para construir mansões. Madalena usou a fortuna de Egídio para comprar cartas de alforria em toda a província. Ela comprou a liberdade de centenas, talvez milhares de escravizados. Ela financiou a construção de escolas para os filhos dos libertos. Ela construiu um hospital onde todos eram atendidos. A fazenda tornou-se um santuário, uma comunidade livre onde ninguém era coisa, onde todos tinham nome, história e dignidade. Onde o ouro que foi extraído com dor, agora pagava pela liberdade. A lenda do coronel Egídio foi reescrita pelo povo. Ele não foi lembrado como o gênio do crime ou o homem mais rico da região. Ele entrou para a história como o tolo que morreu de fome sentado em cima da comida, porque teve a arrogância de desprezar a mão que o alimentava. E Madalena? Ela viveu muitos anos ainda, governando suas terras com justiça. Dizem que, nas noites de chuva forte, ela se sentava na varanda reformada,
tomando chá em sua xícara de porcelana, olhando para a estrada onde um dia foi expulsa nua. Ela sorria, não com arrogância, mas com a paz absoluta de quem sabe a maior verdade de todas. Você pode tirar as roupas de alguém, pode tirar a casa, pode tirar o dinheiro. Mas o que a pessoa carrega dentro da mente, sua história e sua dignidade, isso é um cofre que nenhum tirano consegue arrombar sem a chave certa. Essa história nos ensina que a verdadeira riqueza não é o que acumulamos em metal frio, mas quem nos tornamos e o conhecimento que guardamos. A arrogância de Egídio foi sua prisão e sua cova, a sabedoria e a memória de Madalena foram sua liberdade e sua vingança. Se você chegou até aqui e sentiu o peso dessa virada, se emocionou com a justiça feita não pelas mãos da violência, mas pela força da inteligência e da paciência, então você faz parte da nossa comunidade. Histórias como a de Madalena precisam ser contadas para que nunca nos esqueçamos de onde vem o verdadeiro valor. Não deixe essa conexão se perder. Inscreva-se agora no canal. Clique no botão de inscrever-se e ative o sino, porque temos muitas outras lendas esquecidas, mistérios históricos e lições de vida escondidas nas dobras do tempo esperando para serem reveladas a você. Não seja como o coronel que perdeu o tesouro por descuido. Garanta o seu lugar na nossa próxima história. Até lá!